Olá, sejam todos bem-vindos. Eu, professora Adriana Freitas, estou aqui para segurar na tua mão e te ajudar a passar nesse concurso com essa live maravilhosa. E claro que eu vou contar com a contribuição de vocês, anotando, escrevendo, principalmente percebendo as dicas que nós vamos dar para que você chegue na hora da prova e lembre tudo e que você gabarite toda a prova da sua seleção, ok? Vamos começar? Vem comigo que a hora da aula é agora, é a hora da live é agora. Bora! Bem, vamos começar aqui com o que tem de mais importante na questão da Prefeitura de Fortaleza, é sobre o trabalho docente. Então, é uma questão sempre recorrente em prova, é sobre esse trabalho. E claro que ele está interligado com a questão da prática pedagógica. Então, vamos lá. Questão número 1. Acerca do trabalho docente, leia os itens a seguir. 1. O trabalho docente, ele é caracterizado pela intencionalidade. Por que a intencionalidade? Porque eu tenho objetivos claros, eu tenho objetivos definidos, eu tenho objetivos pré-estabelecidos e, claro, o trabalho do professor, ele é feito através de um bom planejamento. Então, o item 1 está verdadeiro. O trabalho docente requer estruturação e organização, claro, como todo trabalho, né? E principalmente o trabalho do professor, porque ele precisa encontrar seus objetivos, ele precisa criar uma boa metodologia, ele precisa organizar o tempo da aula, então ele requer toda a estruturação e organização, ok, item 2. 3. O trabalho docente deve ser caracterizado por atividades aleatórias. E aí, gente, eu estou entrando aqui em contradição com a intenção e a função do professor. E claro que o item já está errado, mas nós vamos continuar a leitura para fechar a ideia. Dependendo do que ele considera que é importante, então está falso. Jamais um trabalho docente, uma atividade, uma prática pedagógica, ela é aleatória. A partir do que apresenta Lucchesi na sua obra didática, assinale a única opção correta. Então, a gente tem o item 1 verdadeiro, o item 2 verdadeiro. Então, nós vamos para a resposta D de dado. 1 e 2 estão corretos. E já vamos pegar aqui a estruturação e organização do trabalho do professor. E, claro, começamos com o que ele denomina plano de aula. Então, um plano de aula, ele tem suas características e ele tem a sua configuração. Bora lá. Quais são as suas características? Ele é intencional, ele é programado, ele é pré-estabelecido, ele é sistemático, ele é formal. Então, observe, são características próprias, específicas de um plano de aula, que eu posso dizer de uma prática pedagógica, ok? E claro que nós vamos falar desses elementos que compõem o nosso plano de aula. São eles objetivos que comandam os conteúdos, que comandam a metodologia, que está ligada a recursos. Então, quando eu planejo, né, quando eu organizo, quando eu faço o meu planejamento, eu já vou pensar em atingir o alvo. Quem é o alvo? É o meu objetivo, seja ele a médio, a curto, a longo prazo. Para isso, eu tenho que ter a matéria-prima, que são os conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais. E eu uso as minhas metodologias, que nós chamamos de estratégias de ensino. Estratégias de ensino. Ok? E para isso, como eu vou saber se eu atingir meu objetivo? É porque eu vou usar a avaliação. Observe um arco e a gente vem com a flecha, tá? O que é a flecha? O que vai transpassar os objetivos, o conteúdo, a metodologia e a avaliação é a relação professor-verbo.
versus aluno. E aí nós temos todos os elementos de um plano de aula. Compreendido? Ok? Vamos para a questão número 2. Marque a única opção que não representa uma etapa ou passo didático. Então, essa questão muita gente errou na época da prova. E eu vou deixar uma dica que faz com que você vá direto à resposta. Passo didático. Bora lá. Vamos usar aqui a nossa interpretação. Um passo didático, ele é do professor ou ele é do aluno? Vou botar aqui P de professor e A de aluno. Vou repetir. O passo didático, ele é uma ação intencional do professor ou do aluno. Obviamente, ele é uma ação programada pelo professor. Então, o passo didático é próprio da prática pedagógica do docente, do professor. Ele é o regente da sala de aula. Com essa ideia, a gente vem para a pergunta. Marque a única opção que não representa o trabalho do professor, conforme Luquezzi. Então, bora lá. O professor, ele prepara, introduz a matéria? Claro. O professor, ele faz um controle, uma avaliação para ver como é que está o nível da sua turma? Claro. Então, o item A verdadeiro, o item B verdadeiro, eu quero é o falso. O professor, ele aplica trabalhos, aplica estratégia, aplica atividades, aplica prova? Verdadeiro. O que é que não faz parte do trabalho do professor? Atividade em grupo. Essa atividade, ela é específica do aluno. Então, vamos raciocinar. Então, a questão que não faz parte é o item C, porque a atividade em grupo não é uma prática pedagógica, não é um passo didático. E aí, a resposta é item C de certo. Tudo bem? Compreendido? Basta eu entender a nomenclatura passo didático. O passo didático é o planejamento do professor. São as ações da prática pedagógica do professor. E a atividade em grupo não é nossa, é do aluno. Tudo bem? Então, com essa dica fica bem mais fácil. Vamos lá para a questão número 3. A obra clássica Didática Magna foi escrita por... Gente, todo mundo sabe que o grande mentor da Didática Magna foi Comênios. E aí a gente vai falar um pouco sobre essa visão de Comênios. Então, vamos lá. Comênios, pai da didática. Pai da didática. E ele escreveu um livro chamado Didática Magna. Este livro fala da democratização do conhecimento. Professora, o que é que isso quer dizer? Democratizar o conhecimento é que o conhecimento chegue a todos, que o conhecimento chegue através de um acesso igualitário, que produza, que exista na escola a igualdade de oportunidades. E que o conhecimento, ele seja democrático. Chegue a todos, independente da cor, da raça, do gênero, da forma de perceber o mundo, da questão religiosa, não interessa. Ele busca a democratização do conhecimento, onde ele diz que a didática é a arte de ensinar tudo a todos. Essa é a fala de Comênio. E como pai da didática, a gente não pode deixar de esquecer, como pai da didática, a gente tem que lembrar, nós temos que lembrar o que é a didática, né? Qual é o conceito de didática? O que é que ela estuda? Então, a didática, ela estuda
estuda as particularidades. Ela estuda as particularidades do processo de ensino. Então, tudo ligado à estrutura do processo de ensinar e de aprender está ligado à didática. Professora, eu também já vi uma questão que falava que a didática ela tem 3 dimensões. Então, ela tem 3 dimensões. Como eu vou me lembrar? Você vai fazer aqui uma relação de estabelecer uma forte ligação com sua memória através de uma frase. Hoje, o tempo promete sol. Com essa frase, que fica mais fácil você lembrar, hoje o tempo promete sol, você vai retirar daqui as dimensões da didática. Dimensão humana, está ligado com a nossa relação com os nossos alunos, alunos com alunos, alunos com professores, alunos com outras turmas. Dimensão técnica, que é a dimensão burocrática do trabalho do professor, é a questão do planejamento, correção de prova, relatórios, tudo que faz com que a gente produza material escrito tem a ver com dimensão técnica. E a dimensão política social. Então, eu tenho 1, 2, 3. Essa é uma das mais importantes. O que é a dimensão política social? É mostrar para vocês que o ato de ensinar é um ato político. Por quê? Porque é um ato político, é um ato de busca de soluções, onde professores e alunos são protagonistas. Ensinar nunca é um ato neutro. Ensinar é um ato carregado de intenções, de objetivos, de desejos. Então, o ato político, quando ele fala aqui, tem a ver com a dimensão de você propagar o protagonismo, de você estimular o papel do aluno. Ele trata aqui de buscar no aluno uma convicção de que ele se torne um cidadão através dos seus direitos, através do conhecimento, principalmente através da escola. Então, que a educação, aí a gente já vai, essa ideia vai nos remeter a uma ideia maior sobre a educação, tá? Que eu vou trazer aqui porque sempre é pergunta de prova. Então, aqui em cima nós temos o grande responsável por tudo, que é a educação, e ela vai protagonizar o quê? A melhor vida, a melhor forma de viver em sociedade, que nós vamos chamar de prática social. Quanto mais educação o país tiver, melhor se vive e convive na sociedade. E ela vai também motivar o nosso enfrentamento ao mundo do trabalho, nos dando mais competências para viver no mundo do trabalho. Então, a educação ela vai gerar riqueza social e riqueza para o mundo do trabalho. Então, com essa relação aí muito bem trabalhada de Comênios, a gente vai para a questão número 4. No movimento da Escola Nova, lembra que esse manifesto é um manifesto que nasce com o autor, vou deixar aqui, e ele chega ao Brasil, né? O Brasil ele se torna aqui o eco dos Estados Unidos, porque há um movimento muito forte no Brasil. Mas ele está perguntando aqui qual é o maior representante da pedagogia progressivista lá nos Estados Unidos e, obviamente, que a resposta, adivinha? Adivinhe qual a resposta? Dewey, John Dewey, o pai do construtivismo. John Dewey, ele é o pai do construtivismo. Vou colocar aqui, tá? Pai do construtivismo. Ah, professor, eu achei que fosse Piaget. Não. O pai do construtivismo é John Dewey. John Dewey. Ok? E aí, John Dewey vai influenciar
ele vai influenciar o movimento dos pioneiros do manifesto dos pioneiros da Escola Nova. 1932. E claro, no Brasil houve a maciça influência através de Anísio Teixeira, Rui Barbosa, Lourenço Filho, nós temos Cecília Meirelles, nós temos Fernando de Azevedo. Então, esses autores, esses pedagogos, esses historiadores, esses advogados, eles se preocupavam com a educação do Brasil. E quando Anísio Teixeira foi estudar lá fora, nos Estados Unidos, ele veio contaminado com as ideias de Dewey. Por quê? Porque o Dewey, ele tirou o professor do centro do processo de aprendizagem e substituiu pelo aluno como o centro da nossa preocupação em ensinar esse aluno a melhor metodologia, os melhores conteúdos, as melhores relações humanas, técnicas e político-social que a gente deveria se dedicar para que esse aluno se tornasse um protagonista. Então, o aluno torna um ser capaz de pensar, um ser capaz de produzir cultura, produzir conhecimento, produzir cultura, produzir ideias. Então, o aluno passa de um ser passivo para um ser ativo no processo de aprendizagem. Tranquilo? Compreendido aí essa visão aí de Dewey, que chega até Anísio Teixeira e que traz esse movimento muito forte para ser um divisor de águas para as nossas tendências pedagógicas, tá? Então, que fique bem claro que a partir do manifesto a educação muda. Professora, qual era ou quais foram os desejos do manifesto? Eles queriam uma escola pública, uma educação pública, né? Laica, e hoje nós temos, uma educação pública de qualidade, lutamos todos os dias para alcançarmos, uma educação pública gratuita, uma educação que trabalhasse um projeto global na sua escola, que hoje a gente sabe que é o PPP, e claro, ele queria a democratização do ensino, dando acesso a todos, acesso à oportunidade a todos, democratização do ensino. Então, esses eram os desejos do Manifesto Pioneiro da Educação Nova. Compreendido, anotado, e a gente vai para a questão número 5. Ao discorrer sobre didática, as tarefas do professor, segundo Lucchesi, apresenta ações e habilidades que devem caracterizar o trabalho do professor, que a gente já sabe que é intencional, planejado, organizado, sistemático e formal. Marquem os itens abaixo, claro, verdadeiros. Item 1. A ação docente, que quer dizer a prática do professor, deve buscar criar condições e meios para que os estudantes desenvolvam capacidades e habilidades que visem a autonomia no processo de aprendizagem e independência do pensamento. É tudo que nós falamos. Professora, como eu transformo isso? Eu transformo isso na palavra protagonismo estudantil, onde o aluno, ele é o ator e o autor da sua própria vida. Ele vai ter aqui a busca de uma consciência crítica, ele vai buscar aqui um pensamento autônomo, ele vai buscar aqui uma participação
como cidadão. Então, ele vai buscar aqui os seus direitos, os seus deveres e vai ser capaz de desenvolver um comportamento autônomo. E aí vai gerar o protagonismo estudantil. Tranquilo? Vamos para o item número 2. A ação docente deve buscar assegurar aos estudantes o domínio do conteúdo, com foco na memorização. A gente lembra que essa palavra ela é muito tradicional, mas vamos ver se ela continua tradicional aqui, para que possa obter êxito na prova e nos exames. E aí eu estou falando de uma educação tradicional. Vou colocar até aqui, ó. Educação tradicional. Tradicional e uma educação progressista ou libertadora. Progressista. Nós temos aqui dois contrapontos, tradicional e progressista. Liberais e progressistas, tá? Com base nas concepções desse autor, o que é verdadeiro é que o item 1 é verdadeiro e o item 2 está incorreto. E óbvio que a gente vai marcar o item A. Apenas o item 1 está correto. E aí a gente vai trazer aqui uma pequena separação, né? Um pensamento de contrapontos. O tradicional, o centro do processo é o professor, enquanto no progressista é o aluno. A metodologia do professor é para que o aluno memorize, repita e reproduza. Na progressivista, o aluno vai ser autônomo, capaz de discutir, produzir e experimentar. Então, ele vai vivenciar e aprender algo não porque ouviu, mas porque experimentou. E aqui não, ele vai ser um ser que vai memorizar, repetir, reproduzir, sem nem entender o que está fazendo. No tradicional, a relação professor e aluno é uma relação vertical, de autoritarismo, de prova, de nota, de perseguição, de violência simbólica, violência física, né? Muitas coisas aconteceram terríveis na escola tradicional. Enquanto a escola progressista, eu tenho uma relação professor e aluno muito mais cordial, muito mais respeitosa. E aqui, respeitosa. E aqui a relação professor-aluno é uma relação mais de horizontalidade, onde aluno e professores são aprendizes do processo de educação. Tudo bem? Visto aí essa relação, a gente pode citar o autor da tradicional. Quem são os autores que trouxeram a educação europeia para o Brasil? E claro, começamos com os jesuítas. Nós temos também o início da educação através de Comênios, que inicia no tradicional e depois ele vai mudando, passando por várias camadas nas tendências pedagógicas. Nós temos Herbert, que era um autor extremamente tradicional, e a gente tinha esses elementos como elementos chaves, né? A gente tem aqui escolas que trabalhavam o catolicismo, escolas católicas eram muito tradicionais, escolas como Santo Inácio, né, na época, Santo Tomás de Aquino, esses nomes de santos eram escolas que tinham como elemento-chave o tradicionalismo. Já a escola progressivista, a escola liberal, a gente tem Paulo Freire, nós temos Frenet, nós temos Macarenco, nós temos Miguel Arroio, eu estou falando de todos. E a gente tem Libânio e Saviani. Ok? Então, são esses autores que trabalhavam com escola liberal, progressivista e busca da sua autonomia. Vamos agora para a questão número 6. Então, a didática ela é um elemento tão importante na hora da prova,
porque nós temos mais de 2 ou 3 questões só falando sobre a didática, e nós vimos aqui o que é a didática, é o fazer pedagógico, é o processo de ensino e aprendizagem. Com essa ideia, nós vamos resolver a questão número 6. Observe com atenção o que consta nos itens abaixo. A didática assegura o fazer pedagógico, é o fazer da prática do professor, na sua dimensão político-social, tá? E na sua dimensão técnica. Então, a gente vai deixar o pontinho de interrogação aqui, porque está faltando uma dimensão, não está? Hoje, o tempo promete. Talvez a mais importante. Qual é? A dimensão humana. Dimensão humana. Olhe o item 2. A didática estuda o processo de ensino verdadeiro. Então, a gente vai para o item A, eliminamos o item B, 2 verdadeiro, C, D verdadeiro. Ok. A didática traduz objetivos sociais e objetivos políticos em objetivos de ensino verdadeiríssimo. Então, a gente tem o item C como item verdadeiro e a gente já tem, eliminamos aqui o D e já eliminamos o item A. Eu vou já chamar a atenção de vocês pelo primeiro item, tá? A didática é uma disciplina eminentemente pedagógica, primordial no processo de formação dos professores. Verdadeiro. Então, observe, mesmo a questão faltando uma dimensão, o ímpar a considerou verdadeira. Professora, poderíamos entrar com um recurso? Poderíamos e deveríamos entrar com recurso. E por que que não entramos? Porque os alunos resolveram não entrar, porque acertaram a questão. Mas ela é sim passível de recurso. Por quê? Porque falta a dimensão humana. E a gente sabe que o fazer pedagógico ele não pode ser direcionado apenas a 2 dimensões, político, social e a técnica. Nós já vimos anteriormente, eu acabei de explicar, que a didática ela é composta de 3 dimensões que são articuladas entre si, que são dependentes entre si, que elas se retroalimentam. Então, eu precisaria da dimensão humana e ele não considerou na prova. Mas tudo bem, fica a dica, se você acertou, você não vai recorrer. E claro, se você errou, você poderia recorrer e ganhar essa questão, porque está incompleta. Tudo bem? Tranquilo? Então, agora a gente vai para a 7ª questão. A avaliação constitui um dos passos didáticos. Lembra? Passo didático é um passo do professor. Marque sobre esse passo didático, marque a opção incorreta. Então, ele quer a opção falsa. Marcar aqui, incorreta. Bora lá. A avaliação é uma tarefa complexa e requer estudo e planejamento verdadeiro. E lembra, a avaliação está de um lado e o contraponto dela é o planejamento. Cada vez que eu planejo, eu melhoro a minha avaliação e quando eu avalio, eu recorro ao planejamento. Então, ao avaliar, eu percebo que o meu planejamento precisa melhorar. Vou melhorar meu planejamento. Como é que eu vou saber se ele deu certo? Vou avaliar. Avaliei, vou retornar ao planejamento. Então, sempre a gente vai trabalhar a avaliação com o processo de ação, reflexão e ação. Tá? B. A avaliação se resume em provas ou simulados que possam gerar notas. Já encontramos a resposta falsa. É o item B de bola. A avaliação se resume. Primeiro que ela nem se resume em provas ou simulados que possam gerar notas. Aí ele está falando que a avaliação é só um ato de corrigir prova e dar nota. E é tudo que Lucchesi não defende no seu livro Avaliação de Aprendizagem, tá? Então, voltamos aqui para o item C. A avaliação é processual, ela é dinâmica e repleta de intencionalidades formativas. Verdadeiro.
A avaliação é uma tarefa didática, ok, e permanente no trabalho do professor. Claro, verdadeiro. Por conta disso, a resposta da questão número 7 é o item B de bolo de chocolate. E a gente vai abrir aqui um pequeno resumo sobre o ato de avaliar, que avaliar é uma ação sempre de transformação. É uma avaliação sempre que me leva a uma reflexão. É uma avaliação sempre me faz pensar sobre o meu planejamento. É uma reconstrução sobre o ato, pedagógico. Ato pedagógico. E com essa concepção, nós vamos aqui direto ao processo avaliativo. Então, observa, eu começo aqui na primeira parada, me estendo à segunda e continuo na terceira. Então, elas são interdependentes, essas avaliações. Uma vai dependendo da outra. Início do processo. Como é que eu chamo essa avaliação? Inicial ou diagnóstica. Ela serve para perceber onde está o nível da minha turma, onde está o nível do meu aluno. Para quê? Para que eu possa replanejar, para que eu possa redirecionar o meu planejamento. A partir daí, eu já continuo outra avaliação, que nós vamos dar o nome de avaliação processual. Assim que encerra uma, eu já inicio a outra. Então, ela é processual ou tão conhecida como avaliação formativa. Continuo essa avaliação durante o ano todo, mas eu preciso das notas, eu preciso dos relatórios, eu preciso de um retorno objetivo do meu aluno. E aí eu faço um trabalho em grupo, uma prova, um teste, um trabalho em grupo, tarefa de casa, que possa valer nota. E aí essa avaliação é chamada de avaliação tradicional ou final ou somativa. Certo? Então, eu posso dizer que esta é qualitativa. Aí vocês vão também dar uma olhadinha no artigo 24 da LDB, que fala sobre avaliação. E essa é quantitativa, só mensura quantidade, não mensura qualidade. Ok? Questão número 7 resolvida. Entendemos as 3 avaliações e que elas estão interligadas durante o processo pedagógico e o passo didático. Questão número 8. Bora lá. A tarefa de casa, ela é um recurso indispensável no cotidiano do estudante e dos educadores. É um componente didático importante para consolidar as aprendizagens, gerando dados que podem auxiliar o professor na reconstrução de algumas habilidades. Acerca dessa tarefa de casa, marque a única opção incorreta. Bora lá. A tarefa de casa deve conter atividades complexas que tratam sobre conteúdos que não foram explorados em sala de aula. Já encontramos a incorreta. Ele está dizendo que o professor vai cobrar em uma tarefa o que o aluno não aprendeu ou que nem trabalhou em sala de aula. Então, esse item já é o item correto. Mas vamos já também ler os outros itens para a gente perceber o que tem de positivo na questão da avaliação, tá? Então, o item correto é o item A, onde ele vai trabalhar conteúdos que não foram explorados na sala de aula. A gente sabe que na realidade isso acontece, mas na prova não. Então, o item correto é que o professor deverá dar um conteúdo e cobrá-lo, o que ele deu na sala, cobrá-lo na tarefa de casa. Até porque aí ele vai reconstruir e vai consolidar a aprendizagem da escola, ela vai ser consolidada em casa. Então, é o item A de aprovados. Vamos dar uma olhada nos outros itens só para configurar. A tarefa de casa indica ao professor a dificuldade dos estudantes e o que foi consolidado. Verdadeiro. A tarefa de casa
possibilita que as famílias entrem em contato com o que está sendo desenvolvido na escola. Claro, é até uma forma, né, da família entender qual o conteúdo está sendo ministrado, se seu filho está acompanhando, se aquela tarefa leva aquele aluno a ter mais ou menos dificuldade, ou ele se encontra naquela tarefa e resolve com tranquilidade. Então, é até um feedback para os pais que acompanham seus filhos, ok? D. A tarefa de casa deve ser planejada pelo professor e explicada aos estudantes, onde seus resultados devem ser objeto de investigação. Claro, se o professor mandou uma tarefa para casa e ao retornar essa tarefa o aluno trouxe tudo errado, eu tenho que repensar como foi a minha explicação daquele conteúdo. Será que não está uma explicação muito distante da realidade do aluno? Será que ao explicar eu não estou sendo muito complexo? Será que ao explicar o aluno não compreendeu a minha explicação, ela não foi compreensível e compreendida pelo aluno? Então é hora de repensar sobre a aula dada para aquela turma. Tudo bem? Vamos para a questão número 9. Maria Vera Candal é uma nossa conhecida, velha conhecida, porque Maria Vera Candal trabalha muito a questão da didática, ela trabalha muito a questão, como é que eu posso dizer, do projeto, né, pedagógico, da gestão democrática. Então, bora lá. Vera Candal, na sua obra Rumo a uma Nova Didática, ela faz menção à didática tradicional e ela relaciona a qual autor. Quando ela fala da educação da didática tradicional, ela se remete à visão que Taviani traz no seu livro, tá? E ela fala muito também, vou logo pegar aqui o gancho, que Vera Candal trata muito, da visão de uma educação, de uma didática tradicional que ela vai chamar de didática instrumental. Instrumental. Didática instrumental. Que didática é essa? É uma didática mais seca. Como assim? Ela atribui à didática apenas a função de usar uma excelente metodologia. Que bastaria você ter uma boa técnica, uma excelente técnica para dar aula, uma excelente forma, né? Um diferente modelo, vamos colocar aqui, um modelo único, pronto, para você dar uma aula e o aluno iria entender aquela aula. E essa visão, ela traz uma visão muito minoritária, uma visão muito, como é que eu posso dizer? Uma visão minúscula do papel da didática. Ela reduz o papel da didática, Isso é muito ruim, porque a gente sabe que a didática é muito mais do que só uma metodologia. Então, a opção correta é Saviani, C de certo. Fechando, a mesma autora, Vera Candal, ela fala sobre a grande contribuição da escola novista e a escola nova, onde o aluno é o centro do processo de aprendizagem, onde professores e alunos são aprendizes, onde a metodologia é através de diálogo, através de uma relação cordial, através de estímulo, através de desafios propostos pelo professor para que esse aluno possa pensar e repensar sobre a sua aprendizagem. Em relação à opção correta, bora lá. A contribuição da didática da escola nova é criticar o formalismo lógico da teoria do método único, conferindo importância à atividade do sujeito no ato de conhecer. Ok, verdadeiro. Então, a resposta verdadeira, eu já posso dizer que é o item A. Vamos ler os outros? Bora lá? Então, vamos para o item B de bola. Apoiar o formalismo lógico da teoria do método único. Lembra da didática instrumental? E aqui está falso. Ele é o contrário da escola nova. Então, reforçando a importância exclusiva do método. Então, ele está falando da didática
instrumental abordado por Vera Kandal. Ela abordou, mas ela não concorda, tá? Didático instrumental. C. Aprofundar os estudos sobre um método único, abstrato e formal. Novamente, um método único, uma única metodologia de forma abstrata, descontextualizada, né? Capaz de ensinar tudo a todos em qualquer situação, em qualquer contexto. Gente, se eu vou ensinar tudo a todos, eu vou ter aqui uma diversidade de pensamentos. Eu vou ter uma diversidade de ideias diferentes. Então, como é que eu vou usar um método único para trabalhar com pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, com proposituras diferentes, com comportamentos diferentes? É impossível. Então, ela está falsa. D. Conceder lugar periférico aos conteúdos, é trazer os conteúdos lá para as pontas, não sendo importante. Claro que ele é importante, ele é a matéria-prima. Ele tem que estar junto com o aluno. E aos sujeitos da aprendizagem, a partir do entendimento de que ambos não são estruturantes no método de ensino. Nós já vimos que os métodos, olha lá, os objetivos mandam nos conteúdos que determinam os métodos. Na hora que eu elimino os conteúdos e elimino os sujeitos da aprendizagem, obviamente eu estou também eliminando o método. Então, é um item super falso e, claro, errado. Então, lembra, a Vera Kandal, quando ela fala da contribuição da escola nova, ela está me levando a uma ideia de que eu tenho que criticar o formalismo lógico da teoria do método único. Eu usar uma única metodologia para dar aula. E confere dando importância à atividade do sujeito como protagonista no seu ato de conhecer, através do questionamento, através da aproximação do conteúdo, através da interdisciplinaridade, através da contextualização. Esse aluno vai aprender muito mais através da didática da escola nova, ok? Bem, nós vamos encerrando por aqui, mostrando para vocês que didática é muito simples de aprender, basta vocês pensarem em palavras-chave e ler com atenção. Então, a leitura, eu acredito ser a ferramenta principal de um concurseiro. Ele tem que ler com atenção, entrar, mergulhar na questão, provocar a sua descoberta, descobrir o que é que a questão deseja e a partir daí marcar o gabarito certo. E eu tenho certeza que vocês já estão com esse pensamento bem crítico sobre como ler, interpretar questão de prova de concurso e de seleções. Ficamos por aqui, eu espero que você tenha gostado. Um beijo grande, sucesso e até a próxima. Fui, tchau!